Domingo passado, nós estamos falando aqui sobre as personalidades e como as personalidades, os diferentes tipos de personalidades têm um papel no plano de Deus e no reino de Deus. Dentro do nosso projeto aqui da Escola do Reino que é cada um entender, descobrir a sua missão pessoal no reino de Deus e começar a vivê-la. Então, para a gente chegar nesse entendimento, a gente está falando aqui sobre a nossa identidade pessoal. Nós precisamos conhecer a nossa identidade, ou seja, para que a gente consiga entender a nossa direção ou a nossa missão. Então a gente tem enfatizado aqui a necessidade de autoconhecimento. Eu preciso conhecer como Deus me criou. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Nós sabemos que não é só, o ser humano não tem uma identidade somente única na sua impressão digital. A sua impressão digital é única, mas a sua íris é única. O seu rosto é único, os seus traços de personalidade ou a combinação deles é única. Será que o fato de Deus ter criado todos nós únicos, não existe ninguém exatamente igual a você, nem fisicamente, nem psicologicamente? Isso é uma mera casualidade? Ou será que está dentro do plano de Deus e dentro do plano de Deus para você nessa vida? Ou seja, uma missão que você tem que cumprir. Então, refletindo sobre isso, nós começamos esse projeto da Escola do Reino, que é compreender a nossa identidade para a gente também entender a nossa missão. E por isso a gente tem falado sobre os traços de personalidade que as pessoas têm, para você se identificar com esses traços de personalidade, entendendo você, entendendo melhor as outras pessoas e assim você entendendo melhor o teu papel nessa vida e principalmente no trabalho do reino de Deus. E a gente mencionou no domingo passado, como eu dizia, falamos um pouquinho de Pedro. E como Pedro tinha uma personalidade muito peculiar e que foi usada por Deus grandemente. Pedro se tornou o líder da igreja ali no primeiro século de Jerusalém. E os católicos acreditam que ele é o líder até hoje, né? Os descendentes de Pedro, e por aí vai. Mas é inegável que Deus usou esse homem de uma maneira extraordinária, Pedro. E que ele tinha uma personalidade e que a missão dele passava muito pelo jeito que ele era. É o cara que pulou no lago, né, no Mar da Galileia, para tentar andar sobre as águas para encontrar Jesus. Nenhum outro teve essa coragem que ele teve. E essa personalidade arrojada de Pedro fez também com que ele liderasse os outros apóstolos nesse trabalho depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas aqui nós vemos outro grande personagem da história cristã e que também tem uma personalidade muito peculiar e que depois nós vemos que Deus usou exatamente a sua personalidade, que é o chamado Paulo de Tarso. Paulo, que escreveu a maior parte do seu Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento são as cartas do apóstolo Paulo. Ele começa a contar um pouco da sua trajetória, da sua história aqui. Aqui ele está dando um testemunho de como ele se converteu. E nesse testemunho vocês perceberam que, em primeiro lugar, ele já começou falando em hebraico. Todo mundo ficou quieto porque ninguém imaginava que ele, claro, ele era judeu, mas os judeus naquela época viviam numa situação que eles estavam ali sob o Império Romano,
séculos de dominação grega anterior. Então a língua, os hebreus, principalmente da Galileia e outros lugares, não falavam hebraico, porque hebraico é como se fosse a língua que só os escribas sabiam falar. Os outros falavam dialetos. Por exemplo, Jesus não falava hebraico. Jesus falava aramaico. E assim todos os outros apóstolos falavam aramaico, não falavam hebraico, porque eles moravam na Galileia. E aí quando Paulo começa a ser interrogado aqui, ele começa falando em hebraico. Todo mundo fica em silêncio. Quem é esse cara que fala hebraico? E aí ele começa a falar em hebraico dizendo: sou varão judeu, nascido em Tarso, da Sicília, criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, que não era qualquer pessoa, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E aí ele começa a explicar o que era esse zeloso que ele estava dizendo. Prendendo, metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, recebendo carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados, ou seja, presos, amarrados, para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Sabe de quem ele está falando? Quem são esses que ele estava prendendo, metendo em prisões e trazendo amarrados com correntes para Jerusalém? Adivinha? Os cristãos. Ele está dizendo, vocês são testemunhas, falando tudo isso em hebraico, que eu prendia e trazia aqui amarrados os cristãos. Ensinado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei, cidadão romano. E aí você vê nas cartas do Novo Testamento que Paulo era uma pessoa extremamente instruída nas leis romanas, no hebraico, nas leis dos judeus, e de uma capacidade extraordinária. E Deus, daí ele conta a conversão dele aqui, que não vem ao caso, não é o nosso foco. Ele conta como ele se converteu, viu uma luz no caminho, ouviu uma voz, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele vai narrando tudo o que aconteceu para ele se converter ao cristianismo. Mas vamos avançar agora no tempo. Paulo se converte e depois essa voz, esse Jesus, o chama para fazer uma missão. Que missão era essa? Levar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. Pedro ficou com os judeus. Vamos para Jerusalém, vamos para Antioquia, vamos espalhar essa mensagem, tanto que quando Pedro e João começam o seu ministério, eles vão para o templo, curam um homem coxo no templo e começam a pregar para os judeus. Só que Paulo não. Paulo, Deus o chama para pregar para aqueles que não eram judeus. Agora eu pergunto para vocês, isso foi casual? Porque, como eu disse, Paulo, primeiro, olha onde ele nasceu. Onde? Tarso, na Sicília. Local de gentios. Não de judeus. Por isso, ele teve essa origem numa região já que não era entre os judeus, mas ele era judeu. Ele conhecia e dominava a cultura romana e de outros povos, os gregos. Ou seja, ele conhecia esses povos, diferente dos judeus, porque os judeus não se misturavam muito com outros povos. Eles estavam lá dominados, escravizados, mas eles não se misturavam. Pedro sabia pouca coisa sobre
gentios, não judeus. Agora, Paulo conhecia. Aí você acha que Deus chegou aleatoriamente e falou assim, não, vai você, prega para os gentios. Ou será que Deus preparou esse homem desde o nascimento dele? Ele já nasceu nesse lugar, já foi educado numa cultura diferente, embora também na cultura judaica. E não só foi educado de qualquer jeito, foi educado aos pés de um mestre da lei. E aí você diz, Paulo foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios, mas muito mais do que isso. Paulo foi escolhido por Deus para escrever o Testamento praticamente todo que chegou a nós até hoje. E sabe por que isso? Porque a maioria dos apóstolos nem saber escrever sabia. Talvez Mateus. Talvez Judas sabia usar ali alguns símbolos, né, para ser o tesoureiro, precisava. Mas quem sabia era realmente instruído para escrever, era esse cidadão aqui, ó, que falava hebraico, que falava grego, e escreveu o Testamento em grego, e que tinha naturalmente uma personalidade voltada para esse aspecto acadêmico, de estudo, pesquisa. Não sei se você sabe, Paulo, depois que se converteu, ele ficou cego, foi curado por Barnabé, que orou por ele, e depois, antes de ele começar o seu ministério, ele ficou 3 anos no deserto. Não sei se você sabe disso. E sabe o que ele ficou fazendo no deserto? Durante 3 anos, isolado. Ele pegou todos os pergaminhos do Antigo Testamento, não era uma Bíblia assim, né? Eram pergaminhos, era um calhamaço de coisa assim, uma biblioteca. E ele começou a reler tudo aos olhos da revelação de Jesus. Porque ele foi ensinado sem conhecer Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, ele pegou, voltou e leu tudo de novo com outros olhos. E aí ele se preparou durante esses 3 anos para escrever as cartas que ele escreveu. Ele não planejou isso, ele nem sabia por que ele estava fazendo isso, né? Ele foi saber depois, porque ele escreveu essas cartas, a maioria na prisão. Aí Deus colocou ele na prisão. Agora você vai ficar quietinho aqui, sem pregar para ninguém, sem viajar, você vai ficar quietinho aqui na prisão. É a única coisa que eu acho que segurava Paulo. E Deus falou, então você vai ficar na prisão para escrever. Aí ele começou a escrever. Então não tem, irmãos, como você não enxergar o propósito divino. E se Deus tinha um propósito para Pedro, se Deus tinha um propósito para Paulo, que era de acordo com a experiência de vida dele, com as aptidões, com as capacidades que ele tinha, com a personalidade que ele tinha, Deus tem para você também. Também tem. E por isso nós devemos nos perguntar, né? Qual foi a vida que Deus me deu? Onde eu nasci? Qual a instrução que eu tive? Qual é a personalidade que eu tenho? Para entender qual é o caminho que Deus já está direcionando, mas talvez eu não estou atento para perceber. E aí a gente não cumpre a nossa missão, como Pedro cumpriu, como Paulo cumpriu, porque a gente simplesmente não está atento para o que Deus já mostrou, já revelou através da nossa história de vida e através das aptidões, das personalidades que Ele já colocou em você ali, no seu DNA quando você nasceu. Então, conhecendo melhor isso, a gente consegue avançar na nossa missão. Por isso que a gente começou a estudar um pouquinho sobre as personalidades, para a gente ter uma noção geral sobre isso. A gente começou com o modelo de Hipócrates. Eu vou testar aqui esse controle, Lecinha. Vamos ver se funciona. Funcionou, né? Então, dá para usar.
Então ali tem o modelo de Hipócrates de personalidade, que a gente não vai voltar, né, mas só para vocês terem ali visual, né, que são 4 personalidades, temperamentos diferentes, melhor dizendo, né, o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Ali você vê qualidades e defeitos e você pode se enquadrar em um deles para você perceber que tipo de personalidade ou de temperamento, melhor dizendo, como Hipócrates falava, você tem, tá? Então você pode, depois eu vou disponibilizar para vocês aí esse gráficozinho, mas você encontra facilmente isso aí. E aí a minha recomendação é que você coloque no seu diário espiritual a personalidade, o temperamento, melhor dizendo, que você tem de acordo com esse modelo de Hipócrates. Então, por isso que a gente já passou a respeito disso aí, tá? Então, ali é bem legal, porque ainda tem algumas profissões ali que se aproximam de você. Mas o modelo que a gente falou mais é o modelo chamado... é o modelo Big Five, que tem os traços de personalidade, que foi aí que nós paramos no último domingo, que era para vocês também colocarem no diário espiritual de vocês. Então vamos retomar aqui rapidamente. Você pode ser uma pessoa mais afeita à mudança ou à rotina. Já anotou aí, todo mundo? Domingo passado? Mudança ou rotina. Segundo, pode ser uma pessoa que planeja mais ou improvisa mais. Quem que não estava aqui no domingo passado? Tem alguns aí, ó. Então vai pensando aí vocês que não estavam no domingo passado. Mudança ou rotina? Vocês gostam mais de mudança ou gostam mais de rotina? Então pense sobre isso. São 5 traços de personalidade. Isso aqui é um modelo estatístico que foi feito com uma pesquisa séria de psicologia e que detectou esses 5 traços de personalidade na maior parte das pessoas. E aí a tua personalidade vai depender desses traços, se você é mais isso ou mais aquilo. Então o primeiro traço é mudança ou rotina. Aqui eu estou traduzindo porque ali, usando aquelas palavras que eles usam, às vezes fica mais confuso, né? Mas mudança ou rotina, primeiro traço. Aí você anota aí. Você prefere planejar ou improvisar? Você gosta de tudo planejadinho ou você é mais aquela pessoa que improvisa, né? Não gosta de planejar muito, chega lá, resolve, improvisa na hora. Então, é um outro traço de personalidade. Terceiro traço de personalidade, você gosta de trabalhar mais sozinho ou em grupo, com pessoas ou individualmente? Qual é a maneira que você gosta mais? Se sente mais à vontade, rende mais, sozinho ou em grupo? Esse é o terceiro traço. Quarto traço, você é uma pessoa mais crítica ou uma pessoa mais complacente? Complacente, como nós dissemos, é aquela pessoa que tende a aceitar o que os outros dizem. Crítico é a pessoa que não tende a aceitar tanto o que os outros dizem e, portanto, está mais propenso à crítica. Qual dos dois você é? Anota aí também. E, por último, o último traço, você é uma pessoa mais sensível, emocional, ou você é uma pessoa menos afetada pelas emoções, né? Mais resiliente ou estoico, né? Que as emoções não te afetam tanto. Então tem pessoas que são mais afetadas pelas emoções, tem pessoas que são menos afetadas pelas emoções. Então esses são 5 traços que já começa a te ajudar a se entender. Desses 5 traços, esses traços não são personalidades. Eles são traços de personalidades, porque cada pessoa vai ter uma combinação desses traços que vai aí sim gerar a sua personalidade. E nesse modelo vão surgir desses 5 traços 32 tipos de personalidades diferentes. 32 tipos de personalidade diferentes a partir desses traços, porque é a combinação. Então lembra, por isso que é muito difícil você ter um ser humano que ele vai ter a mesma combinação dos traços de personalidade no mesmo grau em cada um, porque são 32 traços gerais, né? Mas você tem gradações entre cada um deles, então fica muito difícil. Então quer dizer, vai ter milhares
milhares e milhares de personalidades diferentes entre as pessoas. E você é único. Se você juntar isso com a sua experiência de vida, não tem ninguém no mundo igual a você. Absolutamente ninguém. Então, mas no geral, dessas combinações, esses 5 traços, surgem 32 tipos de personalidade básicos. Diga. Vou fazer uma pergunta. Sim. Eu queria saber se, à medida que o tempo passa e que você envelhece, se esses traços de personalidade se modificam. O grau deles vai mudando, mas nunca você, se você é uma pessoa voltada à rotina, por exemplo, à mudança, você nunca vai inverter o polo. Você nunca vai, é uma pessoa que gosta mais de rotina e você vai passar a gostar mais de mudança. Você consegue equilibrar um pouco mais. Você consegue se adaptar, por exemplo, você gosta de rotina, mas você, por circunstâncias da vida, você vai aprendendo, evoluindo, você pode começar a se adaptar a situações de mudança melhor do que você se adaptava quando era mais nova. Entendeu? Mas você nunca vai inverter o polo. Você nunca vai se tornar uma pessoa que adora mudanças, se você já nasceu com um traço de personalidade. E se você tem um traço de personalidade, quando você envelhece, ele se acentua mais? Pode se acentuar mais ou não? Sim. Tudo depende, por isso que eu disse, né? O traço de personalidade sempre tem um lado negativo e positivo, que pode te atrapalhar na vida e pode te ajudar. E se você for uma pessoa que não está sempre procurando crescer, melhorar, principalmente as suas deficiências, você pode se aprofundar naquilo e criar mais dificuldades ainda para você. Então, por exemplo, a pessoa que ela é introvertida, né, um exemplo típico, e ela não procura desenvolver o relacionamento com as outras pessoas. Ela pode ir ficando cada vez mais isolada, ela vai aprofundando na introversão dela, e isso pode ser terrível para a vida dela, porque as pessoas precisam de relações sociais. E mesmo o contrário, a pessoa que é muito extrovertida, então ela acaba falando demais com as pessoas. Ela vai ao longo da vida aprendendo a manter a boca fechada, falar menos, não se expor tanto para os outros, né? Ela vai aprendendo ao longo da vida. Ela nunca vai ser introvertida, mas ela pode melhorar nesse aspecto para não ser prejudicada. Então esse é o ideal, que a gente está num polo, a gente tente puxar um pouco mais para o meio, pelo menos. A gente nunca vai inverter a polaridade. Mas tem a pessoa que ela não está desenvolvendo esses pontos negativos que ela tem dos traços de personalidade. E aí ela pode aprofundar, ela pode ir mais para o extremo. E aí, se ela for lá para o extremo, aí pode ser fatal. Porque também tem traços de personalidade que faz a pessoa sofrer muito. Tem que mudar. Tem que mudar. Procurar mudar para a própria saúde. Na verdade, a pessoa ela não pode ter a expectativa que ela vai conseguir se mudar 100%. Eu sou introvertido, não gosto porque isso me traz problemas, quero virar extrovertido. Se você tiver esse objetivo, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir. Se os outros tiverem essa expectativa de você, eles vão se frustrar também, porque isso não vai acontecer. E nem é o plano de Deus que isso aconteça, porque tem uma razão para ter pessoas introvertidas, extrovertidas, emocionais ou mais racionais e assim por diante. Tem uma razão para ser. O que a pessoa tem que fazer é, se ela está muito no extremo, ela precisa buscar um pouco mais de equilíbrio, buscar ficar um pouco mais no centro, próximo do centro, para que aquilo não cause problemas. Então você vê isso claramente, uma criança que tem, um jovem que tem autismo. O autismo é um exemplo de uma pessoa que por alguma razão que nós desconhecemos, o cérebro dela foi lá para o extremo de algum ponto. Então ela é aficionada em alguma coisa, como é o típico de muitos autistas. Tem graus também de autismo, a pessoa é aficionada em números, então o cara estuda números, só fica naquilo, e aí isso acaba prejudicando outras áreas da vida, como sociabilidade, relações, e aí ele não consegue simplesmente viver normalmente em sociedade, né, se o grau for muito elevado de autismo. Então é um exemplo típico de como você estar muito no extremo, se você estiver lá no máximo do extremo, a sua vida, por outro lado, vai se tornar problemática,
porque você não vai conseguir desenvolver outras valências da vida que são necessárias para a convivência em comunidade. Tá? Então, a gente tem que estar sempre procurando aperfeiçoar esse lado negativo de cada traço de personalidade. Então, o que eu recomendo para vocês, além de vocês terem esses traços definidos, cada um de vocês ter no diário de vocês, escreva ali uma descrição, depois, no seu tempo com Deus ali, escreva uma descrição de você, a partir desses traços. Por exemplo, eu sou uma pessoa, aí começa pelo primeiro, que gosta de rotina, que, gosto de, prefiro planejar as coisas que eu faço, não gosto de trabalhar em grupo, ou prefiro trabalhar sozinho, sou uma pessoa muito crítica, porque quando você fizer esse exercício de escrever e se descrever usando esses traços de personalidade, você vai ter uma percepção mais aprofundada de você mesmo, da sua própria personalidade. Isso vai te ajudar não só na sua missão, mas vai te ajudar a se entender melhor, vai ajudar você a entender os outros melhor e vai também te ajudar a se fazer entender melhor para os outros, né? Que é muitas vezes o problema dos relacionamentos que nós temos, porque nós não entendemos as pessoas não nos entendem, mas também nós não conseguimos ajudar as pessoas a nos entender, entendeu? E aí está a confusão toda. Então, se você se entende melhor, você consegue se fazer entender melhor para as pessoas, né? E as pessoas também podem se fazer entender melhor para você. Então, naturalmente, isso não é só interessante para a nossa própria missão. Então, qual o problema desse modelo que nós vimos do Big Five? O problema dele é que ele é um pouco complexo demais. Por isso que o modelo mais usado no mundo é o chamado MBTI, tá? Que é de outros pesquisadores que desenvolveram, Myers e Briggs, né? Teste indicador de personalidade Myers e Briggs, né? Esse teste se chama MBTI porque ele só usa 4 traços de personalidade que criam 16 tipos de personalidade diferente. Fica muito mais fácil você se visualizar em um deles, né? Então, no caso do MBTI, os traços são esses daqui. Também ajudam a gente a entender, e esse é o teste que eu vou recomendar para vocês e não o outro teste. Introvertido e extrovertido, então esse é igual ao outro. Aí tem prático e teórico, né, que seria, na verdade, as letras que eles usam é sensorial e intuitivo. A gente não vai usar essa terminologia porque não ajuda muito. Prático e teórico é melhor. Então tem pessoas que são práticas. Por exemplo, elas gostam de fatos, elas gostam do concreto, elas gostam de fazer. Tem pessoas que são mais teóricas, ela gosta mais da suposição, de especulação, de pensar nas causas. Então, veja como isso acontece no relacionamento entre duas pessoas. Duas pessoas têm ali um certo desentendimento. Uma vai perguntar assim: o que aconteceu objetivamente? Eu quero saber dos fatos, o que aconteceu? O que ele fez? O que ela fez? Isso é fato, isso é uma pessoa prática, objetiva. Agora tem outro tipo de pessoa que no mesmo conflito ela vai falar assim: tá, mas por que aconteceu isso? Por que a pessoa estava assim? Ela vai começar a querer entrar em especulação do que está por trás daquele comportamento. Entende o que é a especulação? Só que isso é um traço de personalidade. Tem pessoas que são mais especulativas, elas vão querer saber o porquê. O Zito está rindo ali porque ele deve conhecer alguém que é assim. Quer saber das causas, mas por que você fez isso, por que você fez aquilo? E realmente, a mulher ela tem esse traço mais acentuado que o homem. Mas são 2 traços de personalidade, teórico e prático. O que você se enquadra mais? Anota aí se você está com o seu diário. Já falei que é proibido vir para a escola do reino sem diário, sem o diário espiritual, sem o seu caderno. Então anota aí. O outro traço que ele coloca é racional e emocional. Pessoa racional e emocional. Né? T, as letras são T e F, né? Porque é thinking, né? Uma pessoa que gosta de pensar mais. Feeling, pessoa que sente mais. Ou em outras palavras, tem pessoas que são mais
as decisões dela são mais direcionadas pela razão. E tem outras pessoas que as decisões são mais direcionadas pela emoção, pelo que elas estão sentindo. Quem é você? Você é uma pessoa mais que toma decisões baseadas na razão ou no sentimento, na emoção? E daí? Anota aí. E quando você anotar, anota já a letra, porque é a combinação das letras que vai dar a personalidade que a gente vai ver já. Então você, tendo a sua combinação de letras, eu já vou ver aqui a sua personalidade especificamente. Próximo. Número 4 seriam pessoas que, como é que tá ali? Mais organizado, pessoa mais organizada, pessoa mais improvisadora, né? A terminologia que eles usam é julgamento e percepção, mas também não ajuda a gente aqui. Pessoa mais organizada é J, pessoa mais improvisadora é P. Você é uma pessoa mais organizada, que seria aquela que planeja mais as coisas, né, do outro. Ou uma pessoa mais improvisadora, que chega e improvisa na hora. Anota a letra ali que corresponde à sua personalidade. Todos anotaram as letras? A combinação das letras? Tá, então, a Ana, pode falar a sua combinação? ISFJ. Priscila? ISTJ. Quem mais fez aí? Aline? INFP. Alzeni? ESFJ. Regiane? Ó, encontramos um match aí. Quem mais fez aí já? Colocou a combinação? André? Diga ela assim. ESFP. Isso. Cada um faz a sua combinação aí, tá? ENFP. Esse é estranho, esse eu não conheço. Isso é estranho. Tá, daí, a partir dessa combinação, vai surgir ali 4 categorias de pessoas que eles classificam dessa forma. Ali, que são os diplomatas, analistas, exploradores e sentinelas. E dentro de cada categoria dessas, tem 4 categorias específicas. Então, por exemplo, sentinelas, vai ter lá o logístico, defensor, executivo e cônsul. E assim por diante, vai ter na categoria dos analistas, tem lá o arquiteto, lógico, comandante e inovador. Na categoria dos exploradores tem o virtuoso, aventureiro, empresário e animador. E na categoria dos diplomatas tem advogado, mediador, protagonista e ativista. Então, cada uma dessas personalidades tem uma descrição que você pode observar. Então, o meu... Eu vou ilustrar com o meu aqui. O meu é INTJ. INTJ, onde que ele está ali? Vamos achar. Opa. Não está voltando aqui. Você consegue voltar aí, Leslie? Isso. Mais um. Aí. INTJ. Está ali, ele coloca ali como arquiteto, INTJ. Tem 2 variações ali para o arquiteto também. O que está escrito ali? Pensadores criativos e estratégicos com um plano para tudo. Bingo. INTJ. Tá? Você pode confirmar a combinação das letras que você fez aí. Tem vários testes que você encontra online, por exemplo, na internet, mas tem um que é o que eu gosto mais de usar, porque é o mais rápido e o que tem as melhores descrições. Tá? Você pode entrar no site, por exemplo, você está com o seu celular aí? Inspira.org. Inspira com 2 is. Ra.org. Esse é um dos melhores online, por exemplo, que eu encontrei, que ele não usa perguntinhas, né? Porque aquelas perguntinhas são chatas de ficar fazendo, e também porque você precisa de um autoconhecimento elevado, muitas vezes, para responder essas perguntinhas.
Esse modelo, ele não usa essas perguntinhas, eles usam nuvens de palavras. Você pega uma nuvem e aí você vê qual a nuvem que se adequa mais a você e pronto. Rapidinho, 2 minutos você tem o teste pronto. Então esse que eu recomendo para você. Então ali, por exemplo, a gente vai ler uns 2 aqui, um meu e mais um se der tempo aqui. Perfis masculinos você tem e perfis femininos. Aí eu entro aqui, por exemplo, INTJ. Nesse modelo aqui, ele chama o INTJ de o cérebro mestre. Então a descrição está aqui a seguinte, eu vou me submeter aqui ao julgamento de vocês, para vocês verem se realmente é preciso o que está sendo dito aqui. Há outros tipos de personalidade que são até bons em planejar operações, porém você está a cabeça e os ombros acima destes em matéria de planejamento de contingências. Um plano de contingência inclui alguns ses e entãos que existem para lidar com erros previsíveis e momentos de escassez de pessoal ou de material. É provável que todo tipo de contingência surja quando qualquer projeto complexo é realizado, desde o planejamento das férias da família na Europa até a preparação da invasão na Europa, como durante a Segunda Guerra Mundial. Tais operações envolvem muitos passos, cada um deles obrigatoriamente coordenados, para seguirem um ao outro numa progressão necessária e cada um deles podendo estar sujeitos a problemas e imprevistos. Aqui é só uma descrição geral do que é um plano de contingência, agora que vem a descrição mesmo. Você é capaz de compreender como cada passo requer ou implica no próximo passo e também de preparar alternativas para dificuldades que possam surgir. Você nunca define o rumo do seu projeto atual sem um plano A firmado em mente, mas você está sempre disposto a trocar para um plano B, C ou D, se necessário. Pessoas como você raramente são encontradas fora de seus escritórios, fábricas ou laboratórios. Apesar de ser um líder altamente capaz, você não tem uma vontade real de comandar, preferindo ficar num segundo plano até que outras pessoas se demonstrem incapazes de liderar. Uma vez no comando, entretanto, você é totalmente pragmático, enxergando a realidade como nada mais do que um tabuleiro de xadrez a ser utilizado na elaboração e no aperfeiçoamento de suas estratégias. Durante o planejamento, você é totalmente aberto a novas abordagens e considerará qualquer ideia cuja utilidade seja promissora. Teorias produtivas são aplicadas rapidamente e as restantes são descartadas. E aí ele continua, né? Só dando um exemplo aqui, mas as pessoas que têm algum conhecimento sobre a minha pessoa aqui, concordam com essa descrição ou acham que não? Eu concordo plenamente. A mãe e a esposa concordando, acho que já é suficiente, né? Não precisa de mais. Não precisa de mais, né? Tá. Na verdade, o texto é longo, então por isso que é interessante esse site aqui especificamente, né? Porque ele vai em bastante detalhes, né? Claro que no final tem a parte paga, né? Que você tem que pagar para ter o resto. Mas é o suficiente aqui para você ter uma boa ideia a respeito da sua personalidade. Vamos ver mais um aqui rapidamente. Quem que está aí querendo já saber o seu? Pode ver o meu, que eu acho que é o pior de todos. O pior de todos? Tá, essa fala me assustou, então vamos ver se é realmente o pior de todos. Eu já falei o dela? Qual é a da Raquel? Qual a tua combinação? O meu é I. Bom, não fez, então vamos pro próximo. S. F. E P. Como é que é? Repete. Agora o tirou da minha. Alguém anota para a senhora, por favor? É que eu tô sem caneta. I, S, F e P. Tá. Vamos achar onde está esse aqui agora. Estímulos, ideias, conhecimento, I, S, I, S, F e P. I, S, F
ISFP, a compositora ou a aventureira. Embora você se sobressaia nas chamadas belas artes, para quem não sabe, ela pinta quadros, ela gosta de design, gosta de decoração, né? Então já começou bem aqui, né? Embora se sobressaia nas chamadas belas artes, compor não deve ser visto apenas como escrever música, mas como sintetizar qualquer aspecto do mundo dos sentidos. Mais do que as outras pessoas, você tem uma noção clara do que se encaixa e do que não se encaixa em todos e quaisquer tipos de trabalhos artísticos. E por isso, quando uma pintora, escultora, coreógrafa, cineasta, compositora, dramaturga, poetisa, romantista, chefe, decoradora ou designer de moda, especialmente talentosa, aparece, essa pessoa provavelmente é do seu tipo de personalidade. E aí depois você pode ler a continuidade. Mas o André, está de acordo ou não? Que conhece? Sim, totalmente de acordo. Então você percebe que, né, pode parecer horóscopo à primeira vista, né? Mas é um horóscopo aqui científico, tá? Não é baseado nos astros. E tem uma correspondência surpreendente em muitos momentos. Quem mais que gostaria de ler um pouquinho? Aline? Não, é INFP. Já sabe quem é o nome? É mediador. Qual? É mediador. Mediador. IF? INFP. Isso. INFP. Aqui no meu aparece como a idealista. INFP. Para você, curar significa reparar aquelas barreiras que atormentam a vida particular e os relacionamentos de uma pessoa. Isso significa cuidar de si mesmo e relacionar-se com outras pessoas de uma maneira conciliadora, ajudando a restaurar a união, a integridade perdida ou o que você chamaria de unidade. Você apresenta uma face tranquila e visivelmente agradável para o mundo, mas apesar de toda essa aparência de ser uma pessoa gentil e fácil de se lidar, interiormente você é tudo menos serena, tendo uma capacidade de cuidar raramente encontrada em outras pessoas. Você se importa profundamente e apaixonadamente por algumas poucas pessoas especiais ou por uma causa predileta, e o seu objetivo fervoroso é trazer paz ao mundo e plenitude para si mesmo e para as pessoas a quem você ama. Você tem um senso profundo de idealismo derivado do seu forte senso pessoal de moralidade e de sua concepção de mundo como sendo um lugar ético e honrável. E aí continua. Então é claro, quando a pessoa é mais jovem, como a Aline, ainda muitas vezes não se desenvolveram todas aquelas habilidades porque a pessoa está ainda em formação da sua personalidade, né? Mas a gente pode perguntar assim, a princípio, né, se você se identifica com alguma coisa ou se a mãe identifica a filha. Só trazendo mais informação, assim, o lobo frontal aí que vai fechar essa característica lá para os tornos de 5 anos. Né? Pois é, exato. Depois, mas no momento é isso, realmente. Uhum. Exato, então já dá para perceber a mãe já percebe alguma característica. Você também se identifica ou ainda não consegue? Se identifica já com algumas coisas? Mas realmente, quanto mais velho você for, mais facilidade você vai ter para se reconhecer nesses traços de personalidade. O André quer ver um pouquinho dele, é isso? Você tem aí já? Eu saiu aqui nesse site. Conseguiu? Eu estou vendo um site aqui. Tá, então leia um pouquinho para a gente aí. Então. Defensor de causas. Defensor de causa. Para você nada acontece que não tenha um significado, um sentido profundo. E você não quer deixar de viver nenhuma dessas experiências. Você precisa experimentar todos os eventos que afetam a vida das pessoas. E anseia relatar as histórias que descobriu na esperança de revelar alguma verdade sobre as pessoas e sobre os problemas. Quem me conhece?
Busca motivar as outras pessoas com as suas fortes convicções. Esta forte motivação de querer ser ouvido em eventos sociais pode transformá-lo num incansável conversador, como uma fonte que borbulha e espalha, derramando suas próprias palavras para colocar tudo para fora. Vixe, Maria. Tá, tu pode parar por aí. Eu vou perguntar para a Cláudia se ela acha que representa o André ou não isso aí. O que você acha? Você acha que é parecido com ele ou não? Desculpa. Vai no Juarez aqui. Juarez. Vai lá. Vamos lá. Qual que é o do Juarez? E? E? SFP. ISFP. Você não é emocional. Aí tem que ver bem isso aí. ISFP. Viagem, Quem é? Será? ISF. emoções tanto negativas quanto ISFP. Performático? Será que está certo? Performático? Ser um performático significa estar à frente de algum tipo de show ou de demonstração para entreter as pessoas. E você é um artista natural, considerando-se, nas palavras de Shakespeare, que afinal o mundo inteiro é um palco. Você é uma pessoa brincalhona e que adora se divertir. Socialmente, o seu principal interesse é oferecer estímulos às pessoas à sua volta, despertando seus sentidos e suas emoções prazerosas, seduzindo-as, de certa forma, a deixarem seus problemas e preocupações de lado e se soltarem mais. Comerem carne. Você irradia calor e festividade, seja no trabalho, entre amigos ou junto à família, e é capaz de elevar o espírito de todos com o seu contagiante bom humor e sua irrepreensível alegria de viver. bateu, Maria? Talvez esse E ali, né? Depois você pode testar com outro, né? Queridos, então a gente fez esse levantamento. Eu peço que vocês anotem, tá? Para quem for passar para a segunda parte da Escola do Reino, eu vou precisar desse dado, tá? Segunda parte da Escola do Reino, quem não sabe, vai ser a parte em que a gente vai começar a planejar algumas missões, tá? E aí vou precisar desse dado da sua combinação aí para a gente avaliar essas missões. Então, terminamos hoje a parte de tipos de personalidade e no próximo domingo a gente avança para outros recursos da nossa caixa de ferramentas para realizar a nossa missão. Ok?